Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 9 de outubro. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 24. A nossa identidade ministerial. Ó Senhor Jesus. O Senhor separou um ministério para cada um de nós. Senhor Jesus, a gente precisa atuar segundo esse ministério, segundo essa maneira que Deus quer que a gente dispense na sua palavra. E para isso a gente precisa invocar o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito, Senhor Jesus, para que Ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver no que de fato Ele quer nos mostrar, qual a sua direção diante da sua palavra, Senhor Jesus. E sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver, levar isso para outras pessoas. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar conosco, pessoalmente. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Deuteronômio capítulo 12, versículo 8. Senhor Jesus, não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Ó Senhor Jesus. Agora Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Senhor Jesus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ó Senhor Jesus. Agora o capítulo 18, do versículo 24 ao 28. Senhor Jesus. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Senhor Jesus. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 6 ao 9. Senhor Jesus. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ó Senhor Jesus. Capítulo 10, versículo 8 e do versículo 13 ao 15. Senhor Jesus. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor me conferiu para a edificação, e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos em vós, dentro da nossa esfera de ação.
Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, a parte B e o versículo 6. Senhor Jesus, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, a autoridade apostólica de Paulo. Ó Senhor Jesus, com relação à nossa identidade ministerial, precisamos saber quem somos e qual é a nossa orientação ministerial. Não somos aqueles que fazem o que bem parece aos próprios olhos. Temos uma linha de procedimento. Ó Senhor Jesus, em 1 Coríntios, são abordados problemas de vários tipos, como divisão, litígio entre irmãos, fornicação, etc. Mas o principal problema dos coríntios era a falta de percepção da sua identidade ministerial. Esse problema veio à tona quando Apolo esteve em Corinto. Apolo era eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele ensinava a respeito de Jesus e conhecia apenas o batismo de João. Priscila e Áquila tomaram-no consigo, fizeram-lhe algumas correções e o encaminharam a Corinto, conforme era o seu desejo. Mas quando se lida com as igrejas e com a obra do Senhor, é preciso atentar que há uma liderança na obra e que todo relacionamento deve ser pautado pelo princípio da comunhão, a fim de ser respeitada a autoridade apostólica e preservada a identidade ministerial. Ó Senhor Jesus, Deus entregou a Paulo a liderança da obra naquela região. Para comprovar isso, Paulo esclareceu que Deus demarcara a sua esfera de ação, que se estendia até Corinto e a partir de Antioquia. Dentro desses limites, Paulo pregou o Evangelho e levantou igrejas, as quais estavam identificadas com sua obra e debaixo de sua orientação. Portanto, a ida de Apolo a Corinto deveria ser precedida de uma comunhão com o apóstolo Paulo. A falta dessa comunhão trouxe confusão entre os irmãos e desencadeou os muitos problemas registrados em 1 aos Coríntios. Ó Senhor Jesus! Em 2 aos Coríntios, Paulo trata do tema da autoridade apostólica, fundamental para delinear nossa identidade ministerial. Esse assunto não foi objeto de sua primeira carta, porque ele queria, de certa maneira, poupar Apolo. Agora, porém, Paulo abre o coração para falar do seu ministério, o ministério da nova aliança, que é do Espírito e da Justiça, e dos ministros da nova aliança. Nesse ministério, Paulo exerce a autoridade apostólica para a edificação, e não para a destruição. Ó Senhor Jesus! Corinto era uma cidade da Acaia, fortemente influenciada pela filosofia grega. A presença de Apolo despertou em parte dos irmãos algo que talvez estivesse oculto, o apreço pela oratória e a admiração por belos discursos. Sua notável eloquência suscitou preferências entre os irmãos, surgiram partidos e, por fim, a divisão na igreja. A comparação com Paulo foi inevitável. Não que Apolo tivesse essa intenção. O problema, como já referido, foi a falta de alinhamento com o apóstolo, a falta de comunhão. Essa foi a origem dos problemas da igreja em Corinto. A despeito disso, a luz que hoje recebemos acerca da importância da autoridade do apóstolo traz-nos grande benefício. Submetemos-nos à orientação de seu enviado, reconhecemos sua esfera de ação e, assim, preservamos nossa identidade ministerial. Ó Senhor Jesus! Por fim, Paulo se apresenta a eles como um pai que gera e transmite vida, e eles, os coríntios, como seus filhos, gerados por meio do Evangelho. Como você compararia seu pai com outro homem? Ou identificaria outro homem como seu pai? Portanto, não se pode colocar Paulo no mesmo nível de Apolo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O irmão ele até compartilha, né? Já compartilhou isso várias vezes, em várias mensagens anteriores. Ele fala isso, né? Que Paulo em 1 Coríntios ele foi bem educado.
né? Ele se colocou ali, né, na mesma posição de Apolo, né? Um plantou, outro regou, no crescimento vem de Deus, né? Eu e Apolo, né, quem somos nós? Né? Nós somos apenas instrumentos pelo qual Deus usou, né, Senhor Jesus. Né? E ele vai botando ali, né, com bastante humildade, né, Senhor Jesus. Mas depois, em 2 Coríntios, ele teve que resolver essa situação, porque os coríntios, né, estavam se colocando ali no mesmo pé, né, Senhor Jesus, colocando os dois ali no mesmo nível. E Paulo teve que mostrar, olha, eu gerei vocês pelo Evangelho, né, Senhor Jesus, eu estava aqui pela vontade de Deus, né, vocês estão debaixo da minha esfera de ação, né, Deus mandou até aqui, né, mandou para cuidar de vocês, para levar, né, o Evangelho adiante. Ó Senhor Jesus, né, o problema que ele falou não foi a questão de Apolo ali em si, né? Obviamente, né, era uma pessoa eloquente, conhecia a Escritura, queria ajudar os irmãos, né, Senhor Jesus. Mas faltou alinhamento, né, faltou ter comunhão com o apóstolo, né, Senhor Jesus. Né, se ele, ao ir ali, nesse primeiro, ele tivesse comunhão, né, com Paulo, né, Senhor Jesus. Paulo, né, ali ia alinhar ele na questão da palavra, na questão do trato ali, né, no meio dos coríntios, né, Senhor Jesus. Né, com certeza ali, né, a linha ministerial de Paulo ali foi falada com Apolo, né, ali por meio de Áquila e Priscila, que eram cooperadores de Paulo, né, então mostraram para ele ali com mais exatidão a palavra. Ele só conhecia até o batismo de João, né, Senhor Jesus. Né, mas ele era um homem muito eloquente. Né, se ele tivesse tido comunhão com Paulo, Paulo deveria, né, ter falado com ele, ó, você até pode ir, mas você precisa aprender a exercitar o Espírito. Se você chegar lá, né, com eloquência, né, Senhor Jesus, você vai despertar, né, um lado muito ruim dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Então isso que a gente tem que aprender, né, a ouvir, né, aquele que está cuidando dos irmãos. Né, ele já conhece, né, ali a maneira. Né, e às vezes é isso que acontece. Né, a gente às vezes vai levar algo para os irmãos, a gente quer levar do nosso jeito. Por isso que ele já começou aqui no diário falando, né, a questão da identidade ministerial. Né, a identidade ministerial nos mostra quem nós somos e qual é a nossa orientação dentro do ministério. Né, Senhor Jesus, como a gente já viu aqui, né, a letra mata, mas é o Espírito que dá vida. Então nós precisamos ser identificados pelo Espírito. É o Espírito seguir na frente, né, nos mostrando todas as coisas. Né, senão a gente vai seguir a linha aqui como a gente leu aqui em Deuteronômio 12. Né, acaba sendo aqueles que fazem aquilo que parece ser bom aos próprios olhos. Senhor Jesus, nós não estamos na igreja para fazer a nossa vontade, né, para seguir o nosso entendimento das coisas. Né, por isso que a Bíblia está sempre falando, né, que a gente precisa, né, de espírito de sabedoria e de revelação. Né, revelação para a gente realmente ver, né, o que o Senhor quer nos mostrar, qual a direção que Ele nos quer dar. Né. Nem tudo que Deus nos mostra é para a gente levar adiante. Tem coisas que são para nossa edificação pessoal, né, para o nosso aperfeiçoamento. Ó Senhor Jesus. Né, e para isso a gente precisa da sabedoria. Né, e a Bíblia também mostra para nós a importância de a gente ser renovado no espírito do nosso entendimento. Então o nosso entendimento não pode ser um entendimento pessoal, mas um entendimento espiritual. Né? Por isso que a Bíblia fala, né, o espírito do vosso entendimento. Então ele fala que a gente precisa sempre renovar. Né, Senhor Jesus, a gente tem que renovar, né, o nosso entendimento, né, espiritual das coisas. A gente vai se atropelando, fazendo segundo o nosso parecer. A gente acaba ficando ali sempre resguardado naquilo que é confortável para nós. Olha, já fiz isso aqui mais de 100 vezes, né, isso aqui deu certo, eu vou continuar assim. A gente acaba não identificando o Senhor. Né? Eu já dei esse exemplo aqui, né? Às vezes acontece, né, as pessoas estão sempre fazendo a mesma pergunta, você sempre responde da mesma forma. Mas um dia, né, o Senhor pode ali pelo meio do Espírito, né, falar algo para você, não, responde de forma diferente. E é isso que a gente precisa estar atento, né, à maneira do Senhor. Ó Senhor Jesus. E essa precisa ser a nossa identidade espiritual, a dependência do Espírito. Ó Senhor Jesus. Desde o início, né, desde quando eu comecei a reunir, né, eu aprendi, né, ali a questão de invocar o nome do Senhor. Né, Senhor Jesus, como algo importante, não como uma doutrina da igreja. Né, hoje, né, infelizmente, né, algumas vezes quando eu levo, né, essa palavra para os irmãos, eu mostro na Bíblia, né, ali a importância de invocar o nome do Senhor. Os servos de Deus que invocavam o nome do Senhor, alguns viram para mim e falaram assim, não, isso aí é a doutrina da sua igreja. Ó Senhor Jesus,
Não, isso é uma revelação da Bíblia, importantíssima, que mostra pra gente como exercitar o Espírito. Então, desde quando, né, eu percebi isso, né, Deus me deu essa experiência, né, eu passei a perceber, né, que eu precisava tocar na palavra, no alimento diário, nos livros espirituais, ao ter comunhão com os irmãos, na oração, estar sempre invocando o nome do Senhor para estar no Espírito. Né? Ó Senhor Jesus, né, invocar o nome do Senhor nos traz a presença de Deus, né, nos coloca diante do Senhor. E invocar o nome do Senhor não é um fim em si. Né? Toda doutrina, né, se você leva muita doutrina, o fim dela é simplesmente aquilo que ela mostra. Né? A doutrina aqui para fazer isso, tem que fazer isso, acaba ali. Não, mas o invocar o nome do Senhor, não, ele te dá um princípio. Né? O invocar o nome do Senhor é um princípio para nos colocar na presença de Deus, para que o Senhor possa falar conosco. O invocar o nome do Senhor é para ter comunhão com Deus. Ó Senhor Jesus. E quando a gente invoca o nome do Senhor também, isso abre para nós uma comunhão com os irmãos. A gente deixa nossas opiniões de lado e a gente passa a buscar, né, o falar do Senhor. Então, quando a gente está ali invocando o nome do Senhor, né, diante da comunhão, o que a gente está sempre querendo fazer? Né? Tá no Espírito para que a gente receba o sentimento do Espírito, né, e leve isso para os irmãos. Né? Ao abrir da nossa boca, né, que saia palavras que edifiquem. Né? Se sair algo do nosso natural, vão ser palavras que vão causar destruição e não edificação. Ó Senhor Jesus. E também quando a gente está exercitando o Espírito, a gente consegue também, né, ver no falar do irmão também o sentimento espiritual, a orientação do Senhor. Né? A gente não sabe tudo, né, Senhor Jesus. Né? E o Senhor dá experiência para cada um. E a gente vai juntando tudo isso, né, e levando diante do Senhor tudo para o nosso aperfeiçoamento. Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa ser identificado, né, por invocar o nome do Senhor, por exercitar o Espírito. Essa é a nossa identidade, a nossa orientação dentro do ministério de Deus. Né? O Senhor nos deu hoje um ministério que é vida para todos. Então onde a gente estiver, a gente precisa levar, né, a vida de Deus para as pessoas, levar as pessoas na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? Às vezes tem irmãos, né, que reúnem, né, em outras igrejas, né, em outros lugares, e às vezes eles ficam espantados, né, quando a gente chega, né, e compartilha com eles a palavra, e a gente não fica tentando, né, trazê-los para a nossa igreja, né, trazer eles para reunir conosco. Né, eles vão se sentindo libertos ali e tal. E alguns até estranham. Né, já aconteceu comigo, né, algumas vezes, né, de irmão chegar e falar: irmão, estou voltando lá para... Os irmãos que estavam assim, afastados, né, do Senhor ali, não estavam congregando mais. Né? E aí a gente começou a cuidar, começamos a levar a palavra, né? Levar eles a orar, a tocar no Senhor. E eles falam: nós restauramos lá a comunhão lá com o nosso pastor, a gente voltou a congregar lá. Você fica chateado? Eu falo: de forma nenhuma. Né? O importante é a gente levar cada um na presença de Deus. Né? E se sentiram confortáveis ali, né? A direção que Deus deu. Amém. Né? A nossa identidade ministerial, né? Ajudar os irmãos a exercitar o Espírito, a tocar na palavra. Ó Senhor Jesus, né? A gente precisa cuidar de todos os filhos de Deus, né, Senhor Jesus. Mas como tocou aqui, né, a gente precisa ter percepção da nossa identidade ministerial, né, Senhor Jesus. A gente precisa ter essa liberdade em Cristo, né, para cuidar daqueles irmãos que não querem, né, estar mais em outro grupo, se decepcionaram e tal, não estão congregando em lugar nenhum. A gente tem que, né, buscá-los ali, né, tocar coisa na palavra, restaurar a comunhão deles com Deus. Né? Aí vai partir da orientação que Deus der para eles, né? Se eles vão voltar onde eles estavam, né, para de repente resolver alguma situação, né? Se eles quiserem sair de lá, sair em paz, né? Porque às vezes aconteceram certas situações, eles não saíram dali brigados, né? Isso não é bom. Né? E aí reunir conosco, né? Reunir ou não vai reunir, aí é a questão do Senhor. O Senhor fala para a gente cuidar, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa ter essa percepção. O Senhor nos trouxe para levar vida para todos, levar os irmãos a tocar na palavra. Aí o que vai acontecer depois, né? Aí é cada um com o Senhor. A gente não pode, né, arrastar ninguém, obrigar ninguém. A gente precisa viver no Espírito e os irmãos precisam perceber, né, a esfera de ação, a esfera onde a gente está atuando. Nós precisamos perceber também. A nossa esfera é uma esfera espiritual. Se a gente não conseguir levar os irmãos para o Espírito, ninguém vai compreender o que está acontecendo, nem nós e nem os irmãos. Ó Senhor Jesus. Então mostrou, né, essa questão aqui, né, o problema não foi Apolo ter falado uma coisa, Paulo ter falado outra,
né, Senhor Jesus, até porque a Bíblia não deixa claro, né, se eles estavam discordando de alguma coisa ou não, Senhor Jesus, mas a questão é que Apolo não percebeu a liderança espiritual, né? Não é só uma questão de você compreender a palavra, você receber a palavra e sair por aí, né? Senhor Jesus, você precisa perceber que há uma orientação, né? Há uma direção, né? Eu, quando fui criar aqui o canal no YouTube para desfrutar a palavra, desfrutar o alimento diário aqui, né? Tive comunhão com os irmãos de frente. A orientação, né, dos apóstolos, né, da obra que está à nossa frente é sempre, olha, sempre se preocupa que nós estejamos de acordo, né, seguindo a linha da palavra profética, né? Então essa precisa ser a nossa preocupação, é seguir a linha do que os irmãos têm falado, né, de realmente, né, levar a vida para todos, a gente levar a palavra de maneira prática para os irmãos, levar cada irmão a tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus, sempre debaixo da orientação da palavra profética, sempre debaixo da orientação dos apóstolos, sempre debaixo da orientação da linha ministerial. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa perceber isso, né? O Senhor deu para nós uma linha. A linha de Paulo era diferente da linha que vinha de Jerusalém. Então a gente tinha ali uma linha em Jerusalém e tinha a linha de Paulo, né, que era para os gentios, né, era uma outra linha, né, Senhor Jesus. E nem por isso Deus chamou Paulo e falou, entra lá em Jerusalém lá, e vai lá e faz isso e aquilo, não, né, Senhor Jesus. Né, mas quando os de Jerusalém vinham, né, muitas vezes para incomodar os irmãos, né, Senhor Jesus, até sobre isso Paulo falou, né, gastou uma boa parte de Romanos mostrando para os irmãos a importância dos judeus, a importância de cada um ali, né, diante do Senhor, do ministério diante do Senhor, e que eles precisavam ter um coração de amor, um coração de perceber, né, a linha de Paulo, né, que era uma linha simplesmente de levar as pessoas a Deus. Né? A linha dos judeus se preocupava só com os judeus, era a linha de Jerusalém. Mas a linha de Paulo era uma linha mais abrangente, e para isso tinha que estar com o coração aberto, até mesmo pronto para ser perseguido, por causa da vontade do Senhor. Então nós precisamos perceber isso. O Senhor pagou um alto preço por nós, para nos dar esse ministério, levar a vida para todos. Muitas vezes a gente vai ser perseguido por isso, não vamos ser compreendidos, mas o Senhor, Ele nos deu uma esfera de ação, né? E essa esfera de ação se dá no Espírito. A gente precisa estar no Espírito, ao contatar os irmãos, ao viver a vida da igreja, ao tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Para a gente poder identificar, né, a obra que está sendo feita, né, debaixo da orientação dos apóstolos. Né? Os apóstolos têm a sua linha, têm a sua maneira, hoje tem nos dado as ferramentas, né, Senhor Jesus. Até mesmo, os irmãos têm falado da questão do YouTube, né, como ferramenta, né, as mídias sociais. A gente precisa usar isso para pregar o Evangelho, né, mas sempre seguindo a linha ministerial. Óbvio que a gente vai contratar irmãos, né, que pensam diferente, que tem uma linha ministerial diferente, mas a gente precisa identificar. Há muitos irmãos que estão ali, né, e já não se identificam mais, né, com aquilo que está acontecendo ali no ministério onde eles estão participando, e já estão buscando algo, né, algo do Espírito. Às vezes Deus já mostrou para ele a visão da igreja, mas ele não se encontrou ainda, né, com essa linha ministerial, né, Senhor Jesus, de vida para todos. Né, e aí a gente precisa realmente, né, compartilhar essa palavra, né, levar essa palavra adiante para que, né, a nossa esfera de ação, né, alcance esses irmãos que querem ter esse viver, né, de dependência do Senhor, esse viver de exercício do Espírito, e às vezes no lugar onde eles estão sendo limitados. Né? Ó Senhor Jesus, né, Senhor Jesus. Então, como ele tocou aqui, né, a gente precisa ter comunhão com os irmãos, né, comunhão, né, a respeito da linha ministerial. Nós precisamos estar claro quanto a isso para não desencadear problemas. Né? Os problemas acontecem, o irmão deixou aqui bem claro, acontece por falta de comunhão, falta de alinhamento. Né? Então a gente precisa ouvir os irmãos, né, antes de falar, né, pedir sabedoria ao Senhor, né, para não haver desentendimento, não haver confusão. Né? Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Né? Ó Senhor Jesus, concordando, discordando, mas a gente precisa submeter a orientação do Senhor, aquele que o Senhor enviou ali para cuidar de cada um. Né? Cada um de nós, né, busca o Senhor para que o Senhor nos oriente, né, e a gente preserve a nossa identidade ministerial. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.